agenda de hoje, o que foi que eu planejei? Eu planejei trabalhar com vocês as figuras de pensamento. Vejam bem, imaginemos que agora eu tenho aí um grande conjunto, tá, de figuras que vão se enquadrar dentro da questão semântica, tá? Que a gente já aprendeu, a gente já revisou, que era o quê? Semântica tem a ver com sentido, né? Então, essas figuras que são, tá bom? Figuras de pensamento, um conjuntinho, e figuras de palavras, outro conjuntinho, tópico de uma próxima aula da gente, as figuras de palavras, elas juntas formam o que a gente chama de figuras semânticas, porque elas vão mexer com a ideia, vão trabalhar com o sentido da palavra e essa aplicação, tá bom? Então, quando a gente fala em figuras de pensamento, o que é que a gente está querendo trazer à tona? Nós estamos querendo trabalhar com todas aquelas figurinhas que vão mexer com a seguinte perspectiva. Ela é uma palavra que expressa algo, mas no texto ela está tentando representar algo diferente, algo que habitualmente ela não expressaria, tá certo? Isso é o que a gente chama de figura de pensamento, tá bom? Então, de repente, uma palavra que é aplicada juntamente a outra, ou no contexto, é muito importante você pensar essa ideia do contexto. Para quem não lembra, o contexto é o meu referente, é a minha situação, é como aquilo que envolve a produção do texto vai influenciar o sentido também da palavra, tá? Então é muito importante lembrar que a aplicação é a parte contextual. E aí nós vamos trabalhar com 7 figuras, tá certo? 7 figuras de pensamento que eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá? Meus amores, vamos lá? Então, figuras de pensamento. Vamos ver aí o nosso slide. Quais são as 7 figuras de pensamento que nós vamos trabalhar? A primeira é a antítese, a segunda, o paradoxo, em seguida, a ironia, o eufemismo, a hipérbole, a gradação e a personificação, ok? Olha, cada uma dessas, não esquece, aquele conceito que eu acabei de passar para vocês. Não esquece que são palavras que, de acordo com uma questão contextual, elas vão exprimir, elas vão trazer sentidos diferentes do que habitualmente elas poderiam expressar. Então, elas vão representar de acordo com a sua ideia, de acordo com o contexto também, tá bom? Perdão, gente, vamos lá. Então, a primeira, olha aí, a antítese, é aquela que consiste em realçar uma ideia ou um conceito por meio de palavras de sentido oposto. Kelly, oi? Palavras de sentido oposto é a mesma coisa de antônimos? Muito bem, gostei da lembrança. Exatamente. Até porque antonímia, antônimos, né, faz parte também do estudo semântico, né, o estudo do sentido das palavras. Então, quando eu penso a antítese, você percebeu que também tem o mesmo radical de antônimo? Ó, anti, né? Tem o radical tese, tá bom? E tem o prefixo, tá certo? Desconsidera aí que eu falei radical, mas tem o prefixo anti, que significa o quê? Oposição, tá bom? Então, palavras com sentido oposto, beleza? Olha o exemplo. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista. Veja que acordar e adormecer são, conforme esse contexto, palavras que têm um sentido oposto.
Já nos versos de Vinícius de Moraes, nesta linda canção, você tem tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza e felicidade, que também são, né, substantivos abstratos que apresentam a ideia contrária, né, uma à outra. Estar triste, estar feliz. E no terceiro exemplo, do nosso poeta abolicionista Castro Alves, era o porvir em frente do passado, a liberdade em face à escravidão. Meu amor, perceba que porvir dá ideia de futuro, não é isso? Então, futuro e passado. E liberdade e escravidão, que também representam sentidos opostos. Gente, perceberam aí que todos os exemplos apresentavam antônimos, palavras com ideias, com valores opostos naquele contexto, tá bom? Isso é a antítese. Qual é a próxima? Olha aí, o paradoxo. Gente, qual é a diferença na definição de paradoxo, também chamado de oxímoro? Para você, fera, olha para mim, presta atenção aqui. Para você que não sabia, fique atento, porque eu já vi em questões de Enem o nome oxímoro em vez de paradoxo. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? É a mesma figura, ok? Cuidado. Então, o que é o paradoxo? Olha aí. Consiste em duas ideias antagônicas que se excluem mutualmente, mas que aparecem ao mesmo tempo em uma única estrutura frasal. Eu não entendi. Meu amor, olha para mim, veja. Quando eu digo paradoxo, eu estou pensando em ideias contraditórias. Eu estou pensando em algo que é absurdo, né? Que beira a incompreensão. Unir coisas, unir ideias que não podem se unir. Isso é o paradoxo. No caso da antítese, eu só trabalhava com um jogo de palavras com sentidos contrários. No caso do paradoxo, eu trabalho com a ideia contrária. E esse é que é o problema. Por serem ideias opostas, elas então provocam justamente a incoerência, ok? Olha esses exemplos aqui. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Chico Buarque de Holanda. Como é que eu posso viver o amor se eu vou ter que esquecer o amor? Percebem que as palavras agora, elas não têm o grau de oposição, né? Palavras contrárias. O que é contrário aí é o sentido, tá? O que é contrário aí é a ideia. Como é que você pode viver o amor e esquecer o amor? Não tem como, né, gente? E no outro exemplo de Caetano Veloso, a gente tem aí, ó, menino do Rio, calor que provoca arrepio. Você que já ouviu essa música, ou que está vendo agora pela primeira vez, pode ter sentido um estranhamento. Calor provocando arrepio? Normalmente, né, o calor não faz esse efeito conosco. É mais o quê? O frio. Às vezes a gente está com tanto frio que a gente fica arrepiado. Mas com calor, não. Tá certo? Olha só, amor. Você percebeu essa diferença? Que eu não tenho necessariamente que ter palavras contrárias para efetivar ideias antagônicas, ideias que se chocam, tá certo? Então, o paradoxo é diferente da antítese. Veja bem, olha aqui comigo. Quando você pensa, tá, em paradoxal, todo mundo tá vendo? Quando você pensa em paradoxal, você está pensando em contradição. Mas isso é contradição de quê? Ideias. Ideias que não se ligam, ideias que não se apoiam, tá certo? Então você pode colocar assim, é melhor? Ideias que se contradizem. Prontinho. Definição na
ponta da língua. Isso vai ser o paradoxo. E a nossa próxima figura, qual é ela? Olha aí comigo. Ironia. Boa! Ironia, todo mundo já tem também, né, um vasto conhecimento sobre ela. É aquela figura por meio da qual se exprime um conceito contrário ao que se está pensando, tá certo? Ou que realmente se quer expressar. Veja o primeiro exemplo. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado? Nossa, peraí. Repete. Veja, como é que ele está dizendo que a pessoa é bem educada se a pessoa está interrompendo o colega sem pedir licença? É isso que é a ironia. Entenderam, gente? A ironia, ela se dá justamente aí, quando você usa uma expressão e por trás você quer dizer outra coisa. Isso quer dizer que ele é mal educado e não que ele é bem educado, tá certo? Mas aí você faz aquele jogo e dependendo da situação a pessoa fica até pensando lá, né? A pessoa que está recebendo a ironia, tem muita gente que não entende ironias. Então essas pessoas às vezes ficam pensando, meu Deus, ele tá me xingando, tá falando bem, tá falando mal? Não entendi, né? Tem gente que trabalha muito bem com as ironias. Um exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis foi um dos melhores, tá, criadores de ironias da nossa literatura. Não tenha dúvidas disso, tá? Os textos machadianos, autor do realismo brasileiro, um grande e célebre nome, apaixonado por ele, já perceberam, né? Ele construía ironias tão sutis que se você não for um leitor atento, não vai perceber, não vai captar. Olha o segundo exemplo. Veja que belo serviço você fez. Olha a frase irritada. Acabou de quebrar meu vaso preferido. Então veja como a segunda parte da oração, né, ela se opõe à primeira construção. Veja que belo serviço. A pessoa não está realmente elogiando, ela está querendo criticar, uma vez que a tal pessoa aí da história acabou de quebrar o vaso preferido, né? E, por último, Mário de Andrade, com alguns versos. Eu adoro esse poema, ele é uma ironia, né? Para trazer, inclusive, um discurso, uma crítica ao papel da sociedade, da sua época. Moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Kelly, eu não entendi. Amor é, veja bem, mulher de tradição, de família bem acabada. Ele está pensando naquelas tradições, naquele tradicionalismo da família brasileira. E como as mulheres costumavam, então, serem assim, né? Uma porta. Por quê? Mulher inteligente era um perigo, tá? Ele está criticando uma ideia, uma concepção que se tem para a mulher da época. Captou? Bora lá, mais uma. Eufemismo, gente, olha só o nosso slide. Consiste na substituição de uma palavra ou expressão com sentido desagradável por outra, com a finalidade de amenizar seu significado. Veja, quando a gente usa eufemismo, normalmente é para, olha para mim, amenizar o sentido de uma palavra ou expressão que pode soar desagradável. Na nossa sociedade, trabalhamos muito com essa figura no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E alguns eufemismos são, inclusive, já introjetados como uma forma até de educação, tá? Por exemplo, quando hoje nós, em vez de falarmos, por exemplo, que uma criança é doente mental, que soa como agressivo, mas foi usado durante muito tempo dessa maneira, e hoje a gente diz que ela é uma criança com necessidades especiais, né? E usa isso para vários fatores, né? Várias condições de crianças que nasceram com alguma deficiência, com algum problema, e a gente usa portador de necessidades especiais. Veja que esse eufemismo, ele já faz parte da nossa construção diária, tá?
é algo, inclusive, que é para evitar ser agressivo, né? Não falar mal, né? Isso é algo circunstancial, ok? Então, atenção ao eufemismo. Quando você usa, por exemplo, afrodescendente. Afrodescendente, gente, é uma expressão, tá? Que hoje já está inserida no nosso cotidiano, no nosso roteiro, e ela é usada para quê? Para amenizar expressões, tratos, né, que menosprezam formas de falar que podem soar, né, preconceituosas com relação ao negro, tá bom? Ou quando você usa, por exemplo, eufemismos para evitar que a pessoa se choque, né? Para evitar que a população, meu Deus, nossa, eu poderia ter falado de outra maneira. Imagine um jornalista apresentando uma manchete sobre um determinado, sei lá, candidato ou até mesmo já atuante, um deputado, um senador, uma pessoa importante da nossa área política que desviou verbas. Veja bem, desviar verbas, ele está roubando. Mas veja como roubar soa mais forte e mais agressivo do que desviar verbas. Ok, gente? Isso é também outro eufemismo. Olha aqui o nosso textinho. Nesse texto, tem uma expressão ali na segunda linha, tá falando da morte, né, do Frank Sinatra. E a revista Veja, em 20 de maio de 1998, que foi justamente a época da morte, né, do cantor norte-americano, trouxe a seguinte frase a respeito dele. Ó. Na segunda linha ele diz assim: disse a revista, os velhos olhos azuis se foram, se é que as lindas têm cor ou vão embora um dia. Nessa parte, os velhos olhos azuis se foram, eu usei o quê? Um eufemismo. Para não falar que ele morreu, a gente colocou que ele se foi, tá bom? Eu tenho aí um exemplo, né, de eufemismo. Por quê? Porque eu estou amenizando a ideia de morte, né, de falar a morte, pode soar muito dura. Imagine os fãs, os familiares, as pessoas próximas, não é? Então, foi essa a ideia, tá certo? Amenizar. Então, eufemismo, meu amor, é o quê? Eufemismo é amenizar. Valeu? Agora, mais uma figura, olha aí. Hipérbole. Se o eufemismo ameniza, a hipérbole exagera. É o emprego de uma expressão exagerada, geralmente para dar ênfase à frase. Veja esse verso de Olavo Bilac, poeta do parnasianismo. Rios te correrão dos olhos se chorares. Veja como ele fala da intensidade do chorar. Rios te correrão dos olhos. Ou seja, você vai chorar muito, não é, gente? Já que serão rios de lágrimas. Já o segundo exemplo, uma frase comum no nosso dia a dia. Já te avisei milhões de vezes. Milhões de vezes? Será que foram milhões mesmo? Ou ele está querendo apenas enfatizar que foram muitas, diversas vezes? Kelly, se eu falasse diversas vezes, seria também uma hipérbole? Possivelmente não, porque o diversas não daria esse tom exagerado à frase, como milhões te dá, ok? E ali, no último exemplo, um verso de uma música de Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, não é? Será que ele, ao falar 1 milhão, ele está pensando em quantidade, não é? Não, ele está pensando realmente em ter diversos, vários amigos, né? E bem mais forte poder cantar. Então esse 1 milhão de amigos foi usado para dar uma ênfase. No lugar de ele colocar simplesmente diversos, soa talvez, né, mais expressivo usar 1 milhão. E no nosso dia a dia, a gente também usa muita hipérbole, tá certo? Eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede. Isso é uma hipérbole,
não é? Quando você usa essas frases, não é? Você está exagerando, meu amigo. Você não está realmente morrendo, né, de sede. Senão, eu acho que você nem falaria mais, não é? Essas coisas que nós temos no dia a dia, hiperbólicas, são sempre situações extremas. Menino, você já viu esse filme mais de 1000 vezes. Uma mãe querendo ali dizer pro filho que tá ali repetindo aquele filme. Isso aconteceu bastante lá em casa, certo? Aqui com o Renato, quando ele tinha ali seus 3 aninhos, 4 de idade, que ele não parava de ver os carros, né? O filme do McQueen. Meu Deus! Então era muito comum eu pensar, esse menino não para de ver esse filme. Ele já viu isso mais de 1 milhão de vezes. Olha aí, uma hipérbole, tá certo? Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, assim como o eufemismo. Uma ameniza e a outra exagera. E qual é a próxima? Estamos chegando ao final da nossa aula. A próxima, gente, é a gradação. Depois da gradação ainda tem mais uma para a gente poder bater o martelo, tá bom? Gradação. O que é que isso te lembra? Gradativo, aos poucos, um após o outro. Por isso que a ideia de gradação, que tem a ver, obviamente, com gradativo, vai puxar a gente para um sentido crescente ou decrescente. Tá entendendo? Então, eu posso fazer uma construção de quê? Olha aí o slide. A gradação consiste em enumerar qualidades de um ser. Boa! Dando-nos uma ideia de ordem crescente ou decrescente, ou seja, o clímax ou anticlímax. Veja o primeiro exemplo. Cazuza, a música Exagerado, que por sinal tem várias hipérboles, mas no nosso caso aqui eu trouxe uma gradação que ele usa em um dos versos, ó. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Perceberam quando ele coloca mendigar, depois roubar, depois matar? Viram como vai construindo uma ordem crescente, inclusive um clímax, meu Deus, né? Então ele vai realmente fazendo as suas ações crescerem, chegando a um pico, né? Chegando até a matar pela pessoa. E não deixa de ser um exagero, né, Kelly? Exatamente, não deixa de ser um exagero, mas ele construiu uma gradação para isso. Ah, então posso misturar figuras, criar efeitos. Meu amor, você pode tudo. Lembre que eu estou pensando em conotação. As palavras ganham sentido figurado. Então a gente pode brincar com o texto. É a função poética da linguagem. Tá lembrado? Olha só. Agora, tem mais um exemplo aí. Volta para o slide. Ó, não aguardes que a madura idade te converta em flor. Essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos, nosso boca do inferno, né? Lá do barroco brasileiro. Galera, vocês perceberam aí, todo mundo de olho, presta atenção, como ele está fazendo a gradação, mostrando que ao morrer a pessoa iria para debaixo da terra, iria em um certo momento virar cinza, pó, até que virasse sombra, até que as pessoas nem lembrassem mais da existência dela, sei lá. Vejam como é algo bem, né, realmente, numa ordem crescente dos fatos, novamente um clímax, né, que a gente tá vendo. E depois, na música Flor de Lis de Djavan, embora só tenha 2 palavrinhas, tá certo? É mais comum a gente ver uma gradação a partir de 3, mas essas 2 palavrinhas já provocam um efeito gradativo, em sequência, inclusive novamente de clímax, que é mais comum. Você está vendo aí vários exemplos com a ordem crescente da gradação, porque realmente é mais comum, tá certo? E o meu jardim da vida ressecou ou morreu, tá? É gradativo. Fera, vamos para mais uma pra gente. E qual é ela, Kelly? A personificação ou prosopopeia. Não confunda com onomatopeia.
Onomatopeia foi assunto de outra aula da gente, que a gente falava sobre criar palavras para tentar representar os sons do nosso cotidiano. A prosopopeia é a mesma coisa da personificação e ela vai ter que sentido, tá? Ó, é aquela em que você, preste atenção aí no slide, consiste em atribuir características de seres animados a seres inanimados ou irracionais. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que eu vou trazer qualidades, né, de seres vivos, de seres humanos, normalmente seres humanos, tá? Para seres que não são humanos, para seres irracionais, tá? Veja o primeiro exemplo. É de uma canção, né, de uma música. Folia no Matagal. O mar passa saborosamente a língua na areia. Veja que é uma ação, tá? Fala em sabor, né? Saborear é um sentido que o mar não teria, né? Essa ideia de saborear, de passar a língua em algo para sentir sabor. Que bem debochada, cínica que é, permite deleitada esses abusos do mar. Veja que o segundo verso agora faz referência à areia. Quem é que é debochada e cínica? A areia. Percebam que eu tenho características que eu daria normalmente a uma pessoa e eu estou dando a areia. Isso é uma personificação. Já da tirinha, olha aí embaixo, meu amor, tá? Você tem assim, quem está falando, preste atenção, onde a setinha do balão está na planta. A planta está falando. Eu detesto sopa. Não suporto sopa. Odeio sopa. E o pior, continuam me dando sopa. Que safadinho. Enquanto a mãe se vira, ele pega o prato e joga na sopa. E aí você percebe que em nenhum momento as pessoas da tirinha estavam falando. Quem falou foi a planta, tá certo? Então, neste caso, a brincadeira aí foi com a personificação ou prosopopeia. Gente, e é isso, não é? A gente fecha aí com esse último caso de figuras de pensamento, tá? Essas figuras que estão associadas ao quê? Estão associadas a ideias, né? Palavras que empregam um determinado contexto e que vão ganhar determinado sentido, né? Então, tudo que a gente viu são, assim, casos, tá? Que caem em vestibulares. Vestibulares, no plural, seja para uma faculdade, né, particular, uma FPS, né, uma católica, ou a prova do Enem, ou a prova da UPE no vestibular seriado. Figuras de linguagem, tá certo? São, assim, conteúdos importantes, tópicos importantes para o seu vestibular. Espero que tenha aprendido. Se precisar, volta aí, aproveita que é uma videoaula e assiste novamente. Valeu, meus amores! Um beijo e até a próxima aula, um próximo bloco, porque figuras de linguagem ainda não acabou, tá certo? Valeu, tchau, tchau!